Programa ricardo-olandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net, conversando com Luiz Fernando Zacchia, secretário de Mobilidade Urbana da cidade de Porto Alegre e Colorado. Zacchia, talvez seja o principal. A nossa torcida. Hoje eu estou a rigor aqui de vermelhinho e branco, né, tia? Discreto, né? Discreto, né? Discreto. Zacchia, tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Zacchia, como é que tem sido esse início de governo, assim? Porque, só para situar as pessoas, normalmente, uma eleição era no mês de outubro, para prefeito. Em outubro estava decidido a coisa, ou início de novembro, estava eleito o prefeito, e o prefeito tinha lá 45 dias, no mínimo, para montar o seu governo. Primeiro escalão, segundo escalão, definir as estatais que tem o município, definir os cargos. Mas agora o Sebastião Melo teve que fazer chover aí em 20 dias, foi isso, Zacchia? Na verdade, sim. Teve o mês de dezembro, que tem Natal, que tem final de ano, que as coisas param lá perto do Natal, por mais que se trabalhe, não tem um rito normal. E, enfim, logo já estava montando o governo, o Melo já estava montando o governo e já iniciando o trabalho. Ele sabe que o ritmo do Melo é um ritmo de trabalho intenso. Intenso. O prefeito Sebastião Melo tem um gás assim que nos surpreende, que ficamos até meio espantados, né? Porque o Melo trabalha 20 horas por dia, uma coisa impressionante. Eu entro às 6 horas no meu celular, já tem uma gravação do Melo, já determinando coisas para os secretários. Tive uma reunião com ele até agora à noite, quer dizer, coisa, enfim, Porto Alegre tem muitas demandas. Eu me entusiasmo muito com o perfil do governo, que é um governo. O Melo sempre diz isso: eu não vim para ser o mesmo, eu vim para fazer as coisas acontecerem, para as coisas mudarem, aquilo que tem que ser mudado, preservar aquilo que tem que ser preservado. E sem dúvida alguma, isso nos dá muita expectativa, esperança, Olandini, que é um governo que vai ter, sem dúvida alguma, uma aceitação muito boa pela população, porque está enfrentando, vai enfrentar, está enfrentando e vai enfrentar todos os seus problemas históricos, problemas importantes, que a sociedade há bom tempo espera soluções. E eu vejo assim, na própria minha área, que é a área de mobilidade urbana, e aí envolve transporte coletivo da cidade, ônibus, lotações, táxis, isso tudo em cima de uma pandemia, em cima de mudança, de alterações dos modais de transporte, o surgimento dos aplicativos, sem dúvida alguma, vai ter que ser feito um grande rearranjo no sistema de transporte público urbano. Zacchia, o impacto, tu está chegando agora no governo, pegando um rabo de foguete na Secretaria de Mobilidade Urbana, que envolve o transporte coletivo de Porto Alegre. E 2020 foi uma catástrofe, uma hecatombe em cima do transporte urbano, não só de Porto Alegre, mas como, de certo, em todo o Brasil, em todos os municípios. O transporte regional, o transporte intermunicipal e o transporte municipal foram atingidos de uma maneira como nunca na história mundial. Não se conhece isso. A gente vê, eu no início da pandemia, no mês de março de 2020, eu fiz uma entrevista com um consultor amigo meu que mora na Alemanha. 98% dos aviões da Lufthansa estavam no solo há mais de 15 dias no dia que eu falei com ele. Só 2%, ou seja, só emergências estavam voando.
Na Alemanha, que é uma potência, ela tem uma frota aérea que é 10 vezes a frota aérea brasileira. E aqui nós sofremos algo parecido. Como é que tu vê recuperar ou tentar botar nos trilhos de novo essa complicação que é um pepino muito grande para todos os prefeitos e governadores do Brasil reorganizar o transporte público no país? E veja bem, né, Orlandino, o transporte, a crise do sistema de transporte público é nacional, é mundial. Mas se nós olharmos a questão nacional, nós vamos ver que das capitais, somente Porto Alegre e Goiânia não têm subsídio do poder público. Né? Todas as outras têm subsídio, e mesmo com os subsídios, as dificuldades têm sido enormes. Né? Está aí o efeito da chegada dos aplicativos, que é inegável. Isso aqui, em termos de Porto Alegre, houve uma redução de 20% da demanda. Após chegada dos aplicativos, vem uma pandemia, e aí soma-se mais 30% ou mais de diminuição na demanda. Então, nós estamos falando de 2016 até agora, 4 para 5 anos, o transporte perdeu mais de 50%. Então, veja, numa cidade que não tem subsídio, que não vai ter subsídio, dinheiro público, só no ano passado o governo municipal botou 72 milhões na Carris. Quer dizer, e a Carris detém 22% de todo o sistema, de transporte na cidade de Porto Alegre. Quer dizer, eu tenho que botar 73 milhões para que ela possa sair do vermelho, para que ela possa equilibrar suas contas, para 22% da malha funcionar. E os outros 78 que são administrados pela iniciativa privada, pelos consórcios, estão aí cada vez mais com dificuldades, etc. Então, nós temos que sair e pensar e avaliar o sistema no todo. Eu não posso ficar focado só nesse momento, focado só tentando, com algumas medidas paliativas, resolver ou equacionar os problemas momentaneamente. Nós temos que pensar no sistema como um todo, o sistema que tem que funcionar com todos os seus modais diferentes. Nós temos que ver a questão dos ônibus, nós temos que ver a questão das lotações, que estão também com as chegadas dos aplicativos e da pandemia quase que inviabiliza o serviço de lotação. Nós temos que olhar os táxis, nós temos que olhar também a questão dos aplicativos, nós temos que ver os outros modais de transportes que cada vez mais proliferam numa grande cidade como é Porto Alegre. E eu falo na questão das bicicletas. Hoje a bicicleta não é um esporte de lazer. Hoje a bicicleta, grande parte dos ciclistas que utilizam as ciclovias são para jovens que vão trabalhar, jovens que vão estudar. Quer dizer, são meios de locomoção. Antigamente, quando se falava nisso, é a pessoa que praticava esse esporte no final de semana. Então, nós temos que fazer com que todos esses modais diferentes, Orlandino, eles conversem entre si. O ônibus com o táxi, com o aplicativo, com a lotação, com a bicicleta, com o pedestre, todos têm que ter. Nós não podemos pensar eles de uma maneira absolutamente isolada, porque todos têm problema. Todos. A questão financeira na lotação, é nos ônibus, é nos táxis, o aplicativo também já está ressentindo, porque a economia começa a ter dificuldades, ela começa a cada vez mais se encolher. Há o isolamento que não podemos negar, e isso faz com que a demanda cada vez mais diminui de pessoas a serem transportadas. Só que tu olha os ônibus, quando foi feita a contratação, a licitação foi feita em 2015. A fotografia de 2015 era uma. Não existia, a crise econômica não era intensa, não existia aplicativos e muito menos pandemia. Então, aquela fotografia era de um transporte que estaria circulando com 80% da demanda. Hoje nós estamos em 48%, 50%. Quer dizer, só que se montou estrutura, as empresas montaram estrutura, renovaram as suas frotas conforme os contratos estavam prevendo, só que compraram um ônibus para uma demanda de 80%. Hoje tu tem demanda de 50%, tu tem 30% menos do que tinha naquela época. Só que tu aumentou a tua frota para atingir os 80%.
Quer dizer, e esse prejuízo... Então, é um problema de difícil equação. Nós temos que... Entendo que o grande desafio da Secretaria de Mobilidade Urbana hoje é esse, é tentar equacionar o sistema de transportes, tentar viabilizar para que ele possa manter um serviço de muito boa qualidade a um preço justo e acessível. O Záquia, eu me lembro, várias vezes eu acompanhei votações na Câmara dos Vereadores sobre isenções. Porto Alegre tem um monte de isenções, tá? Muita isenção. E quem acaba pagando isso é o trabalhador que paga do bolso. O que tem o vale transporte é uma coisa, mas o que está desempregado, ele não tem o vale transporte. Então, esse paga a tarifa cheia, se pode dizer assim. O estudante paga meia, né? E daí tem lá outros tantos que têm isenções no transporte municipal de Porto Alegre. Como enfrentar isto e como enfrentar corporações que vão espernear, mas é que o sistema vai falir. Não adianta transportar as pessoas de graça e não transportar ninguém, né? Porque tu vai matar o doente, né? Não tenha dúvida, Landino. E hoje, por exemplo, Porto Alegre, a gratuidade representa 30% da demanda que usa os ônibus. Quer dizer, de cada 3, 1 anda de graça. Este 1 é bancado por 2. Né? Então, o cidadão pobre, que é aquele que anda de ônibus, porque tem o funcionário de carteira que tem o vale, né? Não sente tanto. Mas aquele informal, aquele que está desempregado, que não tem vale, tem que andar ônibus, ele tem que andar de ônibus para procurar novo emprego, para ir no médico, para fazer as suas atividades de sobrevivência. O informal, que é o camelô, que é o jardineiro, que é o pipoqueiro, que é o sorveteiro, esses não têm carteira assinada. Esses andam de ônibus. Estes bancam este 1/3 que não paga. Quer dizer, vê como o sistema é injusto. Quer dizer, Porto Alegre tem 30% de gratuidade, São Paulo tem 17%, Rio de Janeiro tem 15%. Em ambas as cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, o transporte é altamente subsidiado. O poder público bota muito recurso para manter. Claro que lá não é só no ônibus, é no metrô e no trem, mas bota em torno de 1 bilhão por ano. Quer dizer, aí tu mantém o sistema, tu consegue fazer com que a passagem é mais barata em São Paulo que em Porto Alegre. Claro, aqui não é subsidiado e aqui eu tenho 1/3 de gratuidade. São Paulo tem um quinto, um sexto de gratuidade. Veja, isso é custo na passagem, na tarifa. Nós temos que fazer essa revisão. Nós temos que analisar as gratuidades. Existem gratuidades federais, por exemplo, a questão do idoso. Nós não temos competência de alterar. Mas existem gratuidades, por exemplo, gratuidade do estudante. Eu acho absolutamente justo que o estudante tenha a meia passagem. Mas o estudante pobre, o estudante que estuda numa escola pública, o estudante que é bolsista, o estudante que estuda numa universidade federal, ou o estudante que, mesmo com um esforço tremendo familiar, estuda numa universidade ou num colégio privado, particular, mas que a sua família tem uma renda, tem um teto de renda, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Não é justo um estudante que faz medicina na PUC ou na UBRA, que paga 10 mil reais por mês, que esse vai ter meia passagem. O estudante que estuda no Anchieta, que estuda no Farroupilha, no Colégio Província de São Pedro, no Monteiro Lobato, que são mensalidades caras, esse estudante vai ter meia passagem? Me parece que não é correto. Então, essas gratuidades elas têm que ser revistas. Elas têm que ser de uma maneira absolutamente responsável, justa, elas têm que ser revisadas. Existem determinadas categorias que têm esse benefício. É 0, não sei quando na tarifa. É bom, mas vamos somando esses percentuais pequenos que nós vamos chegar a um percentual razoável. Nós temos que fazer revisão. Nós temos que discutir a questão do cobrador. Isto é uma profissão em extinção, uma profissão que não vai existir. Né? Na maioria das cidades, das grandes cidades do Brasil, os ônibus já não têm mais cobradores. Mas nós não queremos desempregar os cobradores.
As pessoas dizem, mas o que nós vamos fazer com os 2.000 cobradores que tem em Porto Alegre? Nós vamos capacitá-los. Nós vamos obrigar que as empresas, e a Carris, a empresa pública, e as privadas, que façam uma escola, que vão treinar esses cobradores para que eles possam ser fiscais de final de linha, que eles possam ser motoristas, na medida que vai vagando essas atividades, ou vão se aposentando, ou de uma razão ou outra saem das empresas, obrigatoriamente tu tem que contratar estes cobradores que foram treinados, que foram preparados para serem motoristas, para serem fiscais e são recolocados no mercado de trabalho. Mas isso barateia muito a passagem. Isso barateia muito, porque é um custo. Veja, Orlandini, para que nós tenhamos ideia, no dia do passe livre, o ônibus tem que sair do cobrador. Quer dizer, não tem lógica, não vai ter pagamento, não vai ter, porque é livre, é o dia da gratuidade para todos que utilizam o ônibus. Então, para que tem que ter cobrador? Isso é custo. Porque o cobrador tem que cuidar do ônibus. Então, já tem desvio de função. Ou o cobrador está ali para ser cobrador, e aí sim nós entendemos que não há necessidade, ou se é para ser fiscal, bom, que as empresas utilizem de outra maneira. Então, isso tudo tem que ser revisto. Agora tem que ser revisto olhando o sistema no todo. Eu não posso simplesmente achar que algumas medidas paliativas possam ser feitas e essas medidas vão equacionar os problemas. Vão talvez equacionar momentaneamente, mas o problema é que 3, 4 meses vai acontecer novamente. Nós temos que olhar no sistema num todo, havendo aí uma grande cooperação e um senso de responsabilidade da Câmara Municipal, que vão ter que enfrentar debates antigos, históricos, difíceis, mas absolutamente necessários. Vai ter que ter um bom senso do poder público, vai ter que ter um muito bom senso das empresas que hoje têm a concessão do serviço público, e para que todos nós possamos, de uma maneira de um absoluto entendimento, fazermos um pacto entre nós para equacionar, para resolvermos efetivamente o sistema de transporte, porque ele está colapsado, ele está falido. Se não for alterado, daqui a um pouco o sistema está inviabilizado na cidade. Luiz Fernando Zac, secretário de Mobilidade Urbana, falando aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 na NET RS, no Vale dos Sinos 26 e 526 e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Zacchia. Zacchia, Secretaria de Mobilidade Urbana tem 2 empresas dentro dela, que são a EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, e a Carris. Eu começaria pela Carris, que está ligado ainda ao que a gente estava falando no transporte, depois eu pedi ao secretário que falasse da IPTC. A Carris é outro problema urlandino que tem que ser enfrentado de uma maneira responsável, né? De uma maneira madura. Não se justifica, por exemplo, que no ano passado o poder público alocou na Carris 73 milhões. Quer dizer, se deixou de botar esses recursos na saúde, se deixou de botar esses recursos na educação,
ou na infraestrutura para se botar na manutenção de uma empresa de transporte público. No meu entendimento, não há necessidade de ter uma empresa pública de transporte. A Carris hoje é responsável por 22% das linhas da circulação, da movimentação dos ônibus na cidade. Ela, por ser pública, nós sabemos que tem um custo diferenciado, tem uma manutenção mais cara, ela tem os procedimentos internos que são características de empresa pública, que tem um custo diferenciado da iniciativa privada. Se nós compararmos os consórcios privados, que detêm 78% das linhas, o custo do quilômetro para as empresas privadas é de R$ 7,63. O mesmo quilômetro rodado pela Carris custa até 41% mais caro, se nós considerarmos os recursos que o município bota para subsidiar, que daí vai a 10, alguma coisa o quilômetro. Se não considerarmos o subsídio, deixássemos lá como se fosse um prejuízo, faltando recursos para pagamento de fornecedores de salário, mesmo assim ele custaria 23%, 24% mais caro que o quilômetro da iniciativa privada, para fazer a mesma atividade, com a mesma qualidade, com a mesma responsabilidade. Então, veja, não é só uma questão de uma gestão, é uma questão da característica da empresa pública. Empresa pública tem processo licitatório, a iniciativa privada compra o preço mais barato do mercado no dia, do pneu, paga do diesel, do preço mais barato. A empresa pública tem que licitar. E a licitação demanda tempo, e quando licita, o preço já é outro, já perdeu tempo. A agilidade das resoluções na privada é muito mais rápida e, consequentemente, mais barata. A pública é mais cara, é mais lenta, é mais demorada, é mais dificultosa. Então, essa é a reflexão que temos que fazer. É necessário que tenha uma empresa pública no sistema de transporte, uma empresa que está dando prejuízo. Se ela estivesse dando lucro, se ela estivesse empatando, excelente, nós estaríamos mantendo, em tese, um serviço de boa qualidade, sem ter que tirar dinheiro do orçamento, do caixa único, e para botar lá para manter uma empresa, né? Então, a Carris tem que ser revista no seu modelo. A Carris tem que ser revista. Hoje, se tu oferecer no mercado a Carris, tu não vai encontrar comprador, porque ela está dando prejuízo num sistema quase que falido. Não é só por culpa da Carris, mas ela faz parte de um sistema que está com extremas dificuldades financeiras, e essas dificuldades são crescentes ano a ano. Então, é uma empresa que não vale. Nós temos, primeiro, que tentar equacionar o sistema, viabilizar o sistema. Aí sim, aí a Carris, por fazer parte do sistema que teria sido viabilizado, ela passa a ter um valor. Então, essa empresa, sem dúvida alguma, o prefeito Sebastião Melo tem se manifestado publicamente, por isso que eu aqui também mantenho essa opinião, ele vê com bons olhos a possibilidade de uma privatização. Ele não está dizendo que vai privatizar, ele está dizendo que vai olhar e vai analisar e vai avaliar essa possibilidade com muita atenção e com muito carinho, porque ele não, corretamente, ele não admite que se tire dinheiro de áreas muito mais sensíveis e necessitadas, como a área de saúde ou como a área social, para que se bote recurso na empresa. A IPTC é uma história interessante, Orlando. A IPTC ela tem um conceito na sociedade muito ruim, não por agora. Lá, quando foi criada em 98, ela foi criada muito com aquele estigma de uma empresa que punia, de uma empresa que multava, de uma empresa que não dialogava com a cidade. Eu me lembro, eu era vereador e fui um crítico muito grande na questão dos pardais, a questão dessa fúria arrecadadora que tinha o município através da IPTC, dessa fúria para multar as pessoas, e não tinha o objetivo da educação, não tinha o objetivo da informação, não tinha transparência nas suas atividades. Então, ali se criou um conceito ruim. Hoje mudou completamente. Hoje tu vê que tem transparência nas suas ações, tu vê que tem transparência nos próprios pardais. Hoje são amplamente sinalizados, são avisados, as ações
A IPTC hoje não se restringe somente a controle de trânsito, hoje ela tem uma relação com a mobilidade da cidade muito grande, ela faz parte desse planejamento, do planejamento constante do trânsito da cidade, ela faz parte como uma entidade que decide, muitas vezes, como cresce a cidade. Quando aquelas medidas compensatórias, quando tem um grande empreendimento, e esse grande empreendimento tem que cumprir aquelas medidas compensatórias, as mitigatórias, na cidade, muitas delas são definidas pela IPTC. Então, a IPTC consegue enxergar com clareza a cidade no seu todo. Quer dizer, hoje, Porto Alegre, se nós olharmos, os grandes empreendimentos certamente estarão na região leste e na região sul, e as regiões que têm espaço para que se possa a cidade crescer. E para que isso ocorra, tu tem que levar a estrutura viária. Não adianta eu botar o empreendimento lá e não ter uma estruturação viária para que possa receber este crescimento novo naquela região. E quem decide isso, quem decide quais as obras compensatórias em torno desse investimento, desse grande empreendimento, é a IPTC. Então, obrigatoriamente, ela tem que estar engajada com a cidade, com o todo da cidade, ela tem que estar olhando esse crescimento, desenvolvimento da cidade e tem que estar participando ativamente do seu devido planejamento. Luiz Fernando Záquia, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, muito obrigado por participar do programa ricardoorlandini.net. Prazer todo meu, Langini. Prazer sempre meu de reencontrar, de podermos conversar, e estou à tua disposição aqui na Secretaria. Muito obrigado, Luiz Fernando Záquia. Você acompanhou o programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, no Vale do Sino 26 e 526, e nossas redes sociais. Até um próximo programa. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.